Meu nome é Jéssica Góes, eu sou arquiteta e urbanista, filha de Ronald Góes, arquiteto e urbanista. Eu sou Raíssa, advogada. Nós somos 3 irmãos. Meu irmão hoje não pôde estar aqui, que é Marcos Góes, que também é engenheiro. Painho nasceu em Mossoró, né, em 1947. Passou a parte da infância dele entre Areia Branca e Mossoró, porque ele passou um tempo morando com o avô dele, que morava em Areia Branca. Então, ele sempre passou a infância dele dividido entre essas 2 cidades. Meu avô também foi prefeito de Areia Branca. Acho que talvez essa veia política dele venha desse tempo que ele morou lá com o meu bisavô, em Areia Branca, quando era prefeito. Eram 11 filhos, né? Ele era o caçula dos homens, porque nasceram 6 homens e 5 mulheres. Ele era o caçula dos homens. E aí, com 14 anos, né, ele já estava estudando por correspondência desenho técnico. Sempre teve essa vontade, sempre gostou de desenhar. Sempre foi o desejo de Painho fazer arquitetura, né? Tanto que meu bisavô pagou esse curso para ele, porque ele sempre gostou de desenhar, sempre teve esse desejo de fazer arquitetura. E ele percebeu que Mossoró e Areia Branca não comportavam esse sonho dele. Foi quando ele resolveu se mudar para Recife para poder concretizar esse projeto de ser arquiteto. E aí, chegando lá, né, ele estudou para o vestibular, ainda lá em Recife, né, fez cursinho, tudo lá. Foi aprovado no vestibular da UFPE, da Federal de Pernambuco. Foi para comemorar em Mossoró, no Carnaval, que é uma história bem clássica, foi com até um primo nosso. E chegando lá, ele fez parte do movimento estudantil, né? A gente estava vivendo o período da ditadura militar, quando ele ingressou na universidade, e aí ele sempre teve essa coisa muito politizada, acho que já vinha de família, né? Com o pai, havia sido prefeito, tudo. E aí ele ingressou no movimento estudantil. Eu lembro que ele falava que os cavalos vinham, ele vinha cheio de bolinha de gude no bolso e ele jogava para os cavalos caírem. Era uma das coisas que ele fazia. E eu fui do movimento estudantil também, depois ele ficou me dando dica de como é que eu deveria fazer quando eu ia. E aí chegou uma pessoa e avisou a ele que ele estava correndo o risco de ser preso político, né, na época. E aí ele decidiu ir embora de Recife, fugir. Pensou em Brasília primeiro, mas acabou indo para o Rio de Janeiro, foi se matricular na UFRJ, outra pessoa avisou que o nome dele já estava lá na lista e ele teve que terminar a faculdade dele na particular, na Universidade de Santa Úrsula. Tanto que, assim, quando tinha reunião de 10 anos de formados, ele sempre participava das 2 formaturas, da turma da UFPE e da turma da Santa Úrsula. Na realidade, Painho, assim, com esses cursos que ele tinha, ele já trabalhava em escritórios, né? Ele trabalhava como desenhista, né? Em razão desse curso. Lá ele trabalhou, acho que tinha um arquiteto bem conhecido no Rio, acho que era um holandês. Ele já trabalhava nesse escritório lá enquanto era estudante de arquitetura. E aí quando ele se mudou para o Rio, ele já estava namorando com minha mãe, né? Que morava no Rio. E aí, quando ele se formou, ele voltou para Natal. Ele voltou para Natal, começou a trabalhar com Ubirajara e Moacir. Moacir Gomes, Aí depois surgiu aqui a proposta de criar o curso de arquitetura na UFRN, né? E foi quando ele foi convidado pelo reitor da época, Domingos, para participar da fundação do curso, né? Tanto que o pai foi um dos fundadores do curso de arquitetura. E aí foi quando ele saiu do escritório de Ubirajara e Moacir Gomes e começou a lecionar na UFRN e depois ele montou o escritório dele próprio. Ele teve alguns sócios, Marcos, né? Mas que depois foi se desfazendo e ele foi ficando sozinho. O refúgio dele e o lugar preferido da vida dele era o escritório, né? Então ele muitas vezes preferia se deslocar lá para o escritório para ficar naquele canto dele. Ele nunca abandonou a prancheta dele, por exemplo, né? Mesmo com toda a modernidade, ele nunca se desfez dela. Então ali era o cantinho dele, de refúgio, onde ele fazia os projetos, onde ele escrevia os livros dele, né? Então, ele assim, até dia de sábado também. Dia de sábado, lá até só domingo, às vezes. Sem camisa. Aí até teve uma vez, tem uma história engraçada, que ele foi fazer a casa da minha prima, aí o marido dela chegou, viu sem camisa e tirou a camisa também. Ficaram sem camisa no escritório. Mas essa questão de trazer trabalho para casa, eu me lembro mais de trabalhos acadêmicos, que às vezes dia de sábado ele ficava corrigindo lá os trabalhos dos alunos, né?
mais essa questão de projetos, não. Era mais... O escritório dele era a paixão dele. Então, ele preferia estar lá no escritório do que estar... Trabalhando aqui. Era um lugar de concentração dele, né? Ele começou projetando tudo, né? Tem o Cefet de Mossoró, o Camp de Caicó da UFRN, Cefet na época, né? Hoje é UFRN de Mossoró. Tem um que eu gosto muito, que hoje é a Procuradoria da República, que é ali na Deodoro da Fonseca, que tem uns arcos. É projeto dele, inicialmente era o Banco Mossoró. E hoje é a Procuradoria da República, né? E é um dos meus favoritos. Era um motivo de orgulho para ele, né? O Banco de Mossoró era foi um marco para ele. E os edifícios residenciais dele realmente eram muito marcantes. E ele tinha muito orgulho desses edifícios residenciais. E aí residências, apartamentos, edifícios aqui em Natal tem vários. Eu conheço alguns projetos de Ronald Natal, né? Dentre projetos residenciais, né, de edifícios verticais, tem o edifício Nova Amsterdã, em Tirol, o edifício Monte Carlo, também em Tirol, e o edifício São Lourenço, não sei se Tirol, Lagoa Nova, ali bem na divisa, mas são 3 edifícios verticais, residenciais, padrão médio-alto, que ele tinha comentava bastante sobre esses projetos, e acho que nesses residenciais em particular, uma curiosidade é que ele sempre era um pouco, digamos assim, cismado com as reformas que as pessoas faziam. Acho que ele tinha, talvez, um pouco de ciúme dos projetos dele, então, ao longo do tempo, né, quando ele sabia que os moradores tinham feito modificações, inclusive, tem um desses 3 prédios, se eu não me engano, é o edifício São Lourenço, que acho que 2010, mais ou menos, não vou saber precisar a data, mas o condomínio fez uma intervenção logo na entrada, próximo à guarita, eles colocaram uma cobertura que Ronald nunca engoliu essa cobertura. Ele sempre falava que tinham colocado uma latada na frente do prédio. E ele tinha isso com os prédios dele. Acho que os prédios, assim, os projetos dele eram filhos para ele. Então, ele tinha essa coisa meio de cuidar ao modo dele. Ele tinha um pouco de ciúme. Ele, na época, o Carrefour chegou aqui, né? E foram aquelas coberturas de estrutura metálica dos estacionamentos. Ele fez o projeto e ele mesmo executava. Ele tinha, acho que era um cunhado, alguém que morava em Mossoró. E ele executava de uma maneira assim bem simples, ficar bem discreto, sabe? As estruturas metálicas dos estacionamentos, que hoje tem em todo canto, mas na época eu lembro que ele fez o projeto. A estrutura bem slim, né? A estrutura metálica bem slim e curva, e na época as primeiras estruturas metálicas do Carrefour, e os outros supermercados começaram a ver e começaram a pedir, e ele mesmo fazia o projeto e também executava. Outro prédio que eu conheço de Ronald foi concebido para ser uma clínica de cirurgia plástica, na Rui Barbosa, próximo ao cruzamento com então Bernardo Vieira, onde hoje funciona a maternidade Araquém Irerê Pinto, a maternidade municipal, se não me engano. E era um projeto era uma clínica, se eu não me engano, ele tinha centro cirúrgico dentro da clínica, e foi um projeto que eu sei que para ele foi bem importante. Ele sempre usava como exemplo para a gente, para explicar as coisas durante a nossa prática no escritório. Ele fez um hospital de base, não foi? Ele fez o hospital de base naval. Da base naval. Ele fez uma reforma no Hospital Maria Alice Fernandes aqui. Quando fizeram uma reforma uns anos atrás, ele foi convidado para fazer essa reforma. Uma ampliação, na realidade. Ampliação do Hospital Maria Alice Fernandes. E também tinha a questão de clínicas, né? Quando as pessoas queriam projeto de clínicas, ele sempre era convidado para fazer os projetos. Tem clínica em Campina Grande também, de análises clínicas. Tem em Mossoró, Medical Center. Tem uma ali na Rua Galvão também, que ele fez uma clínica também. Para uma reforma para uma clínica. E tem os projetos que ele fez para Angola, já
nos últimos anos da sua prática profissional, que eu acho que tinha para ele um brilho especial no olhar. Essa conquista de ter levado a arquitetura dele para fora do país, né, em projetos importantes, que não eram pequenos projetos, eram grandes projetos em parceria com o governo, né, com a instituição pública, órgãos públicos, levou o nome dele. Acho que poucos potiguares realizaram essa façanha. Então, ele foi uma dessas pessoas, e eu tive o prazer de trabalhar em um desses projetos, que foi o Centro de Reabilitação de Mutilados de Luanda. E aí, me recordando de algumas histórias que ele contava, ainda do início da sua carreira, depois de trabalhar com Edson Musa, Ronald teve uma relação profissional com Luiz Paulo Conde, era uma referência para ele, uma pessoa que ele falava sempre com muita admiração, e foi através dessa proximidade que ele foi participar, né, que ele participou da equipe que projetou o prédio da Agência Nacional em Brasília, que acho que foi profissionalmente, participar desse projeto, naquele momento de início de carreira, para ele foi uma realização muito forte, e essa realização acho que permaneceu até eu conhecê-lo. Era um projeto que ele sempre falava, sempre usava como exemplo para explicar estratégias construtivas, especificar detalhes. Então, são algumas coisas que marcaram ele. E em relação à característica dos projetos de Ronald, eu acho que, como um arquiteto, né, que tem o pezinho ali, o seu início na escola moderna pernambucana, na UFPE, os projetos de Ronald prezam muito pela funcionalidade. Então, é uma funcionalidade que não deixa a plástica de lado, ao meu ver. Ela está bem aliada. E se eu pudesse, assim, escolher uma característica para falar dos projetos de Ronald, seria essa aliança entre estética e funcionalidade, né, procurando otimizar o uso dos materiais. Então, as estratégias que ele utilizava para ventilação dos projetos em Mossoró, que ele chamava os pega-ventos, as torrezinhas que fazia para captar o vento em cima do edifício. E aí ele também usava isso como algum partido estético no projeto. Acho que ele sempre teve essa preocupação entre funcionalidade e estética. Ele era bem contemporâneo, eu acho ele muito contemporâneo, mas acho que era um modernista, mas mais contemporâneo. Não chega no modernismo, ele já veio, ele já, sabe, ele já deu umas linhas, as linhas mais curvas ele usava, ele gostava, né? Então ele dava uma certa leveza, né? Ele saía muito daquelas linhas retas e eu acho que ele dava uma misturada muito grande. Tinha muito do modernismo, ele tinha uma influência gigante, mas ele já usava muita coisa de uma linha mais leve, mais contemporânea, mais curva. Ele adorava uma horizontalidade, ele tinha aquela coisa de horizontalidade demais, então ele marcava tudo com muita horizontalidade, toda a obra dele. Mas ele quebrou, por exemplo, no Banco Mossoró, ele já foi para uma ideia de arco colonial muito mais contemporâneo, né? Que é o estilo, hoje você passa por lá, eu olho, e eu acho que aquilo ali se repetiu muito depois que ele fez, né? Foi uma releitura mesmo. Mas, assim, os edifícios comerciais, os edifícios residenciais, ele tinha essa linha muito horizontal, né, de marcar os prédios com a linha bem horizontal, e sempre ele dizia, um edifício não pode terminar sem um fechamento.
Ele dizia que todo edifício, ele dizia que todo edifício tem que ter um encabeçamento. Na época se fazia muito, hoje não, hoje se pensa assim, hoje realmente quase todo mundo faz aquele encabeçamento, aquela coroação do prédio. Mas antigamente tinham muitos prédios que eram feitos residenciais, que você começava aqui, subia todos os andares e pronto, terminava no nada, né? Assim, não tinha uma finalização. Ele dizia assim, todo edifício tem que ter um coroamento, ele tem que ter essa finalização. Ele falava muito isso. O Painho teve grandes projetos aí, como eu já falei, de universidades, de hospitais, clínicas, né, casas, mas eu acho que a menina dos olhos dele era a nossa casa, né, que tem uma história muito interessante. Ele adorava contar essa história porque ele achou esse terreno um preço muito barato, né, aí veio aqui olhar e ele fez, por que você está vendendo tão barato? Não, porque vai ficar muito caro, porque é um terreno todo irregular, eu vou ter que fazer aterramento, vou gastar muito dinheiro para aterrar, e ele ainda é virado para o sol. Aí ele, tá certo, eu quero. Aí quando assinou tudo, aí ele fez, olha, eu vou mostrar para você que eu faço essa casa e não coloco um grão de areia, e nem vou fazer ela virada para o sol. E aí, quando ele chamou o rapaz, né, o ex-dono do terreno, quando a casa estava pronta, ele fez, eu não disse a você, ele fez, se eu soubesse, viu? Se eu soubesse que podia ser assim, aí ele fez, não contrata arquiteto. Mas ele fez realmente assim, colocou os quartos para trás, né, e a área de serviço para frente, e realmente a casa é toda desnivelada, mas ele também não colocou nenhum grão de areia aqui. Acho até que é o charme dela, esse desnivelamento. Posteriormente, ele começou a sentir a necessidade de escrever um livro. Eu acho que essa questão dele lecionar lá e dar aula de projetos hospitalares, acho que foi um motivador, né? E ele achava muito que existia uma lacuna de profissionais que trabalhavam com essa área aqui, né? E ele sempre disse que a arquitetura tem muito a contribuir com essa questão, né? E aí foi quando surgiu a ideia do livro dele. Tem 3 livros, que é um sobre hotéis, o de arquitetura hospitalar, que foi o primeiro. Manual prático de arquitetura hospitalar, que é utilizado a nível nacional. E aí, de clínicas e laboratórios. E foi a partir daí, da elaboração desse livro, da publicação desse livro, que ele começou a dar curso no Brasil todo. E foi quando ele passou a ser referência nacional no Brasil, né? É referência nacional. E hoje até hoje o livro dele é utilizado e é tido como referência, né, dessa área. Meu nome é Eric Vicente, sou arquiteto urbanista, mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da FAUSP, e professor da Universidade de São Judas Tadeu e da pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein, né, em arquitetura de hospitais. Também sou coordenador técnico do Instituto de Pesquisas Hospitalares e Arquitetos Jarbas Karman, do IPH, e sou sócio do meu escritório, né? Tenho o meu próprio escritório de arquitetura, que chama EAM, Estúdio de Arquitetura Mutável. Bom, mas hoje eu estou aqui para falar de alguém especial na minha trajetória profissional, e em diversos momentos, né? No começo e em vários outros momentos ao longo dessa jornada, né? Para falar do arquiteto, professor, né, e querido amigo Ronald de Góes. Eu conheci o Ronald em 2001 e foi muito curioso, porque em 2001 eu havia entrado na faculdade e eu trabalhava já num escritório que era destinado só à arquitetura de hospitais, né? Eu já fazia estágio mesmo antes de entrar na faculdade, a convite de um arquiteto chamado Jarbas Karman, que foi um arquiteto muito importante na segunda metade do século XX, na área da saúde. É o arquiteto que definiu praticamente todos os conceitos contemporâneos de projeto hoje que nós utilizamos. Não só no Brasil, né, em outros países também, mas não necessariamente que ele introduziu, mas que as ideias dele se refletem hoje em projetos internacionais, por exemplo. Né, foi um dos arquitetos que mais produziu no Brasil também. Curioso porque eu estava no escritório e eu fiquei sabendo que um arquiteto do Rio Grande do Norte, chamado Ronald de Góes, iria dar um curso sobre arquitetura de hospitais num final de semana aqui em São Paulo. Isso era muito raro. Cursos livres, assim, de assuntos complexos,
era muito raro acontecer. Então, você não tinha muito hoje essa facilidade da internet, de buscar informações, cursos livres de todas as áreas do mundo. Não se existia absolutamente nada disso. E nós dependíamos para aprender da bibliografia publicada, ou seja, dos livros publicados, que eram muito poucos na época, quase nenhum, né, sobre hospitais, arquitetura de hospitais, e das experiências próximas, dos professores, dos mentores, dos escritórios onde se trabalhava. Então, eu tive a sorte de trabalhar em um grande escritório no setor, mas eu não queria ficar somente naquela experiência, eu queria conhecer mais sobre o assunto. E fui pedir permissão, né, para o meu chefe, na época, né, para o arquiteto com quem eu trabalhava, com quem estagiava, Jarbas Karman, e pedi autorização para fazer o curso. Falei assim, posso fazer um curso de arquitetura de hospitais que vai acontecer esse final de semana? Aí ele olhou para mim meio de canto de olho e falou assim, quem que vai lecionar esse curso? Aí eu falei assim, eu não lembrava, olhei no papel e falei, Ronald de Góes. Ele falou, não, pode fazer, que esse cara é muito bom. Esse arquiteto é super competente. E mal eu sabia que os dois já se conheciam e eram grandes amigos, inclusive confidentes de trocas de cartas. Então, eu fui fazer o curso muito jovem, a turma era formada por arquitetos já bem experientes, arquitetas bem experientes, ou que trabalhavam na área da saúde, ou queriam ingressar na área da saúde, né? E estava eu lá, um estudante de primeiro ano, que desenhava male-male, né? Entendia um pouquinho de hospitais. Quando todo mundo curiosíssimo para saber o que eu estava fazendo lá naquele curso, foi quando o Ronald entrou, se apresentou, certo? E foi perguntando a experiência de cada um. Quando chegou na minha vez, ele olhou e falou, garoto, você é muito novo para estar aqui, não é? Eu falei, não sei se não tinha limite de idade para poder participar do curso. Ele falou, não tem mesmo não. Aí perguntou meu nome, eu me chamo Eric, aí ele falou assim, você está na faculdade? Que período? Eu falei, estou no primeiro ano, no primeiro semestre. Ele falou, mas rapaz, é muito cedo para você falar sobre hospitais. Mas eu falei, mas eu já trabalho na área há algum tempo, já trabalho na área há quase um ano, num escritório que só faz hospitais. Aí ele falou assim, qual escritório? Eu falei, escritório de Jarbas Karman. Aí ele falou, rapaz, não, então você entende o que você está falando, talvez até mais que nós aqui, né? Então, se eu falar alguma besteira, você, por favor, me corrija numa piada, obviamente numa piada muito bem humorada. E ali começou a dar o curso. E, assim, um curso incrível. Eu nunca tinha tido tantas informações sobre o assunto e de forma tão organizada quanto até aquele momento, né? Mesmo trabalhando num escritório especializado, obviamente que a rotina de trabalho não lhe permite um ensino franco desse, coisa que aconteceu pela primeira vez com o arquiteto Ronald de Góes. E a aula dele era mais ou menos um roteiro que ele já estava estruturando para a publicação de um livro que viria pouco tempo depois. Então, tive a oportunidade de ver alguns diagramas, desenhos e conceitos que ele estava reunindo para publicar o que seria talvez um dos livros mais importantes do setor, um dos livros mais importantes sobre a arquitetura de hospitais, principalmente para estudantes e profissionais que queriam projetar e não só conhecer a história dos hospitais, as transformações do edifício, essa coisa de como a medicina mudou o prédio, como o prédio mudou a medicina, enfim, mas que queria, de fato, projetar e entender o processo de projeto de hospitais, né? Tão complexo, um projeto tão complexo desse, que é o livro Manual Prático da Arquitetura Hospitalar, que até hoje é leitura obrigatória e básica para qualquer profissional que queira entender minimamente sobre planejamento hospitalar. E muito interessante, porque pouco tempo depois saiu o livro, eu comprei, e quando eu fui ler, eu vi que ele colocou conceitos que nunca antes tinham sido publicados em livros brasileiros. Mesmo eu já conhecendo esses conceitos em virtude do trabalho com esse arquiteto Jarbas Karman. Como o Jarbas Karman estou fora do Brasil, né, na década de 40, ele teve contato com pesquisas muito importantes, né, que mudariam a arquitetura de hospitais no mundo. Mas isso nunca chegou a ser publicado ou discutido francamente pela bibliografia que eu pesquisei, né? No meu tempo de pesquisador, eu nunca vi isso figurar nas publicações, nos artigos, né? Ou em qualquer outro material
relacionada à arquitetura de hospitais que Ronald trouxe à discussão, né? Vou dizer, uma das primeiras, por exemplo, é apontar a importância de um estudo que ocorreu em Yale, na Universidade de Yale, na década de 40, que mostrava a eficiência de uma unidade de internação que ela estaria intensamente relacionada com o percurso das enfermeiras, né? É um estudo que Jarbas Kahneman viu in natura e nas suas trocas de correspondência mostrou esse estudo para o Ronald. O Ronald foi o único que pegou esse estudo, leu esse estudo de fato, né? A gente pode se dizer assim, incorporou em suas pesquisas, em seus projetos, e teve assim a generosidade de explicar em português, porque o livro, essa pesquisa foi publicada em inglês, muito difícil de ter contato, em português, o significado desse conceito, né? E, posteriormente, na segunda edição desse livro, ele acrescenta um conceito que era do Kahneman, que ele apresentava nos congressos nacionais e internacionais, mas que era pouco compreendido muito pelos profissionais, que se chama valência, o que valia mais, o que era mais importante na hora de definir o planejamento de hospitais. E o Ronald vai conversar com o Kahneman e ele vai entender esse conceito para publicar pelo menos uma introdução desse conceito de valência, que se torna o único registro hoje, né, escrito e publicado sobre essa questão, essa ideia, né, esse princípio, que não foi tão elaborado assim. Kahneman morreu antes de continuar elaborando esse conceito, e o Ronald deu continuidade a essa questão, principalmente colocando como pauta para os profissionais e pesquisadores sobre o assunto, né? Então, isso é um pouquinho assim da importância, assim, um décimo da importância do Ronald Degóis para a contribuição da arquitetura na área da saúde no Brasil. Eu sou Samara Gó, sou arquiteta e urbanista e estou aqui para falar um pouquinho sobre Ronald Degóis, essa pessoa que foi tão importante realmente na minha vida profissional e a quem eu devo muito. Sou fã, sempre serei fã de Ronald Degóis. E eu sempre tive vontade de estagiar com ele, e na universidade ainda eu cheguei, perguntei se ele não estava precisando de estagiário, ele disse que fosse lá, e aí fui eu, acho que mais 2 pessoas da turma, e a gente foi, cada um no seu momento. Bom, mas entramos e conseguimos o estágio. E Ronald era muito sisudo, muito aquele jeito muito sério, e de certa forma a gente tinha aquele temor, aquele medo, né? Um respeito àquela coisa. E na realidade, quando a gente começou a trabalhar com ele, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vi que Ronald era um doce. Aquilo ali era só fachada, né? Ele era uma pessoa extremamente gentil, que se preocupava com a gente e queria passar. Realmente ele queria passar o que ele sabia. E como ele, assim, a gente na universidade não eram muitos os professores que tinham experiência prática de mercado, me encantou muito a experiência que ele já tinha, né? Ele tinha uma experiência muito grande na arquitetura hospitalar, na residencial de prédios e tudo. Então isso encantou muito. Eu queria muito aprender sobre isso. E aí quando eu fui estagiar, era tudo prancheta. A gente já entregava projetos em CAD na universidade. Mas no escritório dele, ele era várias pranchetas, era uma sala bem grande, cheia de pranchetas. E aí, eu tinha só um computador, né? E na época eu olhei para o computador e disse: Ronald, esse computador está aqui largado, você não usa não? Aí ele disse: não, ninguém quer usar e eu acho muito mais rápido na prancheta. Eu disse: pelo amor de Deus, deixa eu usar. Você deixa eu fazer os projetos no computador? E aí ele disse: tá certo, se você quiser. E a gente viu que é rápido, e assim eu usava o computador e assim quase todos os projetos saíam na prancheta, mas eu usava, ele deixava, e eu usava realmente os projetos eu fazia no computador. E aí aí depois ele continuou e colocou mais computadores e tudo, né? E foi, né? E ele dizia muito que estagiário tinha que saber tudo.
de atender um cliente, a limpar um armário, a organizar um arquivo. Então, ele botava a gente para fazer tudo e a gente fazia tudo realmente, né? E todo mundo tinha aquela admiração muito grande por ele. E eu me lembro um dia que eu estava fazendo o projeto executivo de um edifício residencial. Toda vida que eu passo por ele ali na Apodi, eu me lembro. Na realidade, não é Apodi, sabia? É Jundiaí. Toda vida que eu passo na Jundiaí, eu me lembro desse projeto, desse prédio, porque eu olho para ele. E, assim, ele, quando o Ronald chegava, quando ele abria a porta dos estagiários, uma sala bem grande, a gente, né, ficava tudo quietinho. Aí ele vinha junto da prancheta, olhar como é que estavam os projetos e tudo. E na época, nanquim, né? Então, dessa vez eu não estava fazendo no computador, eu estava fazendo realmente na prancheta. E aí ele disse, e aí, o que é que você achou dessa fachada? E o projeto já estava lá no nanquim, eu disse, gostei não, achei tão sem graça esse final, essa finalização desse prédio. Aí todo mundo olhou assim para mim, os estagiários, quase assim para me matar, né? Porque eu tinha dito isso. Aí ele disse, o que é que você não gostou? Eu disse, esse final aqui, eu acho que podia ter um detalhe, né? Tá tão seco isso. Aí ele disse, o que é que você faria aí? Eu disse, eu faria essa curva aqui, esse detalhe. E aí ele disse, faça aí para eu ver. Aí eu fiz. Quando eu fiz, ele disse, gostei, ficou bom, vamos deixar. Aí todo mundo começou a rir depois, porque ele disse, como você teve coragem? Eu disse, mas eu percebia que era realmente aquele jeito sisudo dele, não correspondia com o que ele realmente era, né? Ele era muito doce, ele era uma pessoa muito bacana. E aí depois eu fui para o meu trabalho final, né, de conclusão de curso, e eu resolvi fazer um hotel. E na época eu fui chamar ele para convidá-lo para ser meu coordenador, meu orientador de projeto. E ele aceitou. Fiquei super feliz. Eu disse, pronto, eu estou feita, porque com o Ronald, e como ele sabia muito sobre hotelaria, né? Na época que a gente estudou com ele foi arquitetura hospitalar, porque a gente estava pagando realmente o projeto, era arquitetura hospitalar. Nesse período de arquitetura hospitalar, ele maravilhoso. A gente entendeu, e o que eu gostava muito de Ronald era porque ele era muito prático e mostrava tudo em termos de custo. Isso aqui não vai ficar bom, isso aqui tá lindo, mas o custo disso aqui é muito alto. Então, na universidade, a gente não tinha essa história, né? Era muito assim, faça o que você quiser, mas a gente já estava para sair da universidade, então a gente tinha que botar os pés no chão e saber que a gente não podia fazer tudo que a gente queria, que tinha que ter um meio termo, né? A criatividade, sim, mas também tinha que ter o lado prático, de como executar. E ele dizia muito, como é que vai ser feito isso? Você já pensou como é que a pessoa vai executar isso aqui? Ele falava muito isso. E a gente fazia, não pensei não. E a gente não pensava. Então ele começou a despertar esse lado prático, de como realmente isso ia ser executado, de fazer realmente uma coisa que funcionasse, não aquela ideologia da universidade que é bacana, mas vai chegando no final e a gente vai se aproximando de sair, a gente tem que botar os pés no chão, né? Porque a gente vai assumir o mercado realmente, que a gente vai ter que projetar o que vai ser realmente executado. No período da arquitetura hospitalar, ele levou a gente, ele tinha feito o projeto da clínica de Marco Almeida, que na realidade era uma clínica, era um hospital, e ele levou a gente já na obra, na fase de finalização de obra, e a gente aprendeu muito, visitou aquilo ali, e ele falava muito que a gente não podia deixar os ar-condicionados expostos. Na época, as condensadoras, os ar-condicionados ficavam muito expostos. Ele tinha essa preocupação da fachada ter sempre aquela volumetria para esconder as condensadoras, os aparelhos de ar-condicionado. Nos edifícios residenciais, ele tinha muita preocupação. Eu lembro demais que, inclusive em apartamento, as portas internas de todos os quartos, ele fazia uma bandeirola com a persiana lateral. Ele falava muito na ventilação cruzada e ele batia muito essa tecla de que tinha que existir uma ventilação cruzada mesmo nos apartamentos, nos quartos. Então, foi muito bacana esse aprendizado. E quando eu fui fazer o meu projeto de conclusão, que eu chamei ele para ser meu orientador, ele aceitou, ele me orientou muito, é tanto que hoje é o Hotel Majestic. Na época, realmente, o trabalho de conclusão de curso era para ser um hotel 3 estrelas. A ideia era um hotel mais simples. Depois, a execução foi de um hotel
5 estrelas, tiveram algumas adaptações, mas o geral eu aprendi realmente foi com ele, né? Então, para mim foi um aprendizado fantástico. Ele tinha muitos livros bons, e ele deixava a gente levar tudo que era de livro. Tinha o maior amor pelos livros dele, a gente tinha que devolver, mas podia levar. Então, ele dizia muito, na época que eu estava fazendo o projeto de graduação, ele dizia: Samara, se eu não estiver aqui, a esposa dele, quem ficava no escritório tomando conta, ele já disse a ela que você pode entrar e pegar os livros que você quiser. E aí, assim eu fazia. Assim, aqueles livros dele realmente eram fantásticos. Para mim, foi assim, um aprendizado enorme. E aí os alunos tinham muito medo dele, né? Ai, você é aluno de Ronald é muito exigente. Realmente ele era, mas era uma coisa assim que eu acho que para ele foi tão duro assim o processo dele até se formar, dele ter que se sustentar, né, enquanto estava fazendo isso, e que ele ficava meio chateado. Era uma coisa que ele comentava com a gente: como é que a pessoa está ali, está tendo oportunidade dessa de estudar na Universidade Federal e não dá valor? Ele ficava chateado que as pessoas não prestavam atenção, conversavam. Tem a história clássica, que é até com a Andrea Cariello, que ela adora ele, que ela estava conversando, não parava de conversar, e ele pegou uma pedra que tinha do lado de fora e jogou num armário de metal para a turma fazer silêncio. Ela conta a história morrendo de rir. Ela disse: eu estava conversando muito mesmo. Tem várias histórias assim de pai como professor, né? Tanto que até hoje assim eu tenho alguns amigos que foram alunos dele que trazem assim. Uma que ficou muito, não é engraçada, mas que ficou muito na minha mente foi um dia que ele tinha dado um prazo para os alunos entregarem um trabalho na faculdade e essas pessoas não conseguiram entregar a tempo lá na sala de aula, né? Ele fez: olha, eu dou até 21 horas para você entregar esse trabalho. A quantidade de alunos desesperados aqui, tocando a campainha, e se passasse um minuto, ele dizia: diga que eu não vou receber. E ele não recebia. A gente cansou assim de chegar em casa e tá o pessoal, os alunos acampados na calçada, dentro de carro, aqui na frente da rua, porque estava terminando o trabalho para entregar no prazo. E aí teve uma vez que eu levei uma bronca, porque eu não sabia que tinha um prazo, e aí uma menina tocou à noite, e aí eu recebi, né? Para entregar um trabalho, eu fui lá receber. Aí quando eu recebi, ele brigou comigo, porque não, já tinha passado o horário, agora eu vou ter que receber, porque você recebeu, mas levei uma bronca. Sempre me pergunte antes. Professor bom não é professor mole. Você entendeu? Professor bom é professor que ensina. E o problema que a gente tem é que grande parte dos estudantes, e eu falo isso como professor, hoje eu posso dizer, né? A maioria dos estudantes não entendem, não respeitam o ofício do ensino. Então, o que acontece? Antigamente, com mais autonomia dos professores em relação a isso, existiam os professores que exigiam muito mais dos seus alunos. Esses professores ou eram amados ou eram odiados. Eram amados pelos grandes alunos, por aqueles sedentos de conhecimento, ou odiado pelos alunos que queriam paz e tranquilidade, que não queriam compromisso com o aprendizado, né? Isso foi acabando por dois motivos. Primeiro, existiam também os professores assediadores, que pegavam muito pesado, e tinha os professores que eram simplesmente exigentes. Isso foi diminuindo porque a participação do aluno dentro da cobrança da postura docente aumentou consideravelmente. E nas universidades particulares, como que é? Esse negócio do aluno, da satisfação do aluno, conta mais para você contratar ou demitir um professor do que o conhecimento dele. Já nas universidades públicas, ainda se mantém certo respeito ao professor. Aquele professor que tem conduta inadequada é afastado, desde que provado, seja por assédio moral ou sexual. Mas o professor exigente, que nem o Ronald era, esse fica. Esse é pilar da instituição, como ele foi pilar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele dizia verdades na sua frente, então, assim, ele não tinha meias verdades, né? E ele dizia, e era tudo realmente no sentido de lhe ajudar. Então, eu me lembro demais do meu projeto de graduação: Samara, não está vendo que isso aqui não vai dar certo? Você tem que pensar numa solução melhor. Essa é a melhor solução que você consegue pensar? Aí eu fazia: ai meu Deus, não é não. Voltava. Daqui a pouco eu voltava para ele fazia: tá vendo como você sabe? Então ele instigava a gente a melhorar, né? Assim, eu acho que esse querer
que a gente aprendesse, essa vontade de que a gente aprendesse, era muito bacana. A gente não encontrou isso, assim, tivemos professores maravilhosos na universidade, mas nem todos tinham essa vontade tão grande que ele parecia menino pequeno. Ele tratava a gente como se fosse, venha cá, você vai ter que aprender isso aqui, entendeu? Como se a gente fosse do colégio, isso era muito bacana. Né? Que na universidade não tem mais isso, mas ele tinha essa preocupação com a gente fosse um monte de criança e ele botava realmente a gente debaixo do braço para aprender. Então, isso aí eu sou grato demais. E tive essa experiência ainda maior do que os meus colegas, porque ele realmente foi meu orientador. E no dia lá da apresentação, eu me lembro demais, quando alguém da banca fez alguma pergunta, ele inchou, assim, uma crítica ao projeto, ele inchou, assim, para me defender, que eu achei muito bacana. Como ele realmente vivia aquilo ali, era feliz em mostrar, em fazer com que a gente aprendesse e ver ali que eu estava mostrando um projeto bacana, que podia ser realmente construído como foi executado, né? Então, eu só tenho a agradecer tudo que Ronald foi na minha vida. Pois é, aí depois, né, no ano seguinte, fiquei feliz porque um amigo nosso, que não se formou com a gente, ligou para mim para dizer assim, ei, você sabe que eu fiquei super feliz hoje, Ronald, quando chegou, disse, hoje vamos começar a fazer o projeto hospitalar, que era o projeto do 9º período, e eu trouxe aqui um projeto que para mim foi referência no semestre anterior. E quando mostrou, o projeto era meu. E ele ligou para mim e disse, não estou acreditando. Esse amigo ligou para contar essa história. Eu disse, eu não acredito, não. Então, fiquei mais feliz ainda, porque eu, na realidade, eu era tão encantada, tão feliz com o que ele ensinava. Aquilo, né, assim, eu entendia perfeitamente que tudo que ele estava mostrando, a gente realmente ia colocar em prática na nossa vida profissional. E isso me estimulava muito. Eu sou Lorena Petrovich, sou arquiteta e urbanista formada pela UFRN há quase 10 anos e estou aqui hoje para falar do Ronald professor, que foi como eu conheci, o Ronald chefe de estágio e o Ronald amigo. Eu o conheci na faculdade, eu tive o prazer de ser sua aluna na última turma que ele lecionou na UFRN, em 2013.2, e eu iniciei a disciplina de Ronald muito assustada, porque existia toda uma lenda em torno de Ronald, né, que ele era muito severo, que ele era muito rude, e até então eu ainda era muito insegura em relação à minha capacidade, à minha habilidade de projetar. E aí eu ficava muito pensando, meu Deus, será que chegou a hora de eu reprovar em projeto? Como é que vai ser? Iniciamos a disciplina, fizemos a primeira unidade, que era teórica, com uma prova, deu tudo certo. E na segunda e terceira unidade, a gente passaria a desenvolver o projeto, né? Com o tema de projeto hospitalar. Se eu não me engano, a minha turma desenvolveu na época um hospital dia. E aí, a dinâmica que Ronald adotava era a seguinte, eram trios, mas antes da gente fazer o projeto em conjunto, ele pedia que cada componente desenvolvesse uma proposta de planta baixa e estudo volumétrico, à mão, e ele escolheria, né, tinha o dia da avaliação, e dentre as três ele escolheria qual seria desenvolvido pelo trio dali em diante. E aí eu fiz, era avaliativo, obviamente, então eu fiz, mas meio que para cumprir ali o protocolo da atividade, sem muita confiança em ser escolhida. Eu nunca fui ruim, né? Nunca fui uma péssima aluna do projeto, que tirava notas baixas, não, mas a minha confiança era baixa nesse sentido. Então, eu fiz o projeto acreditando que o das minhas colegas seria escolhido. E, para minha surpresa, no dia da avaliação, ele escolheu o meu, dizendo que era das três propostas a mais funcional e a mais compatível com a realidade. E aquele me pegou completamente de surpresa, mas ao mesmo tempo foi muito
importante para mim, porque, né, virou ali uma chavinha, que se Ronald, né, com todo o estigma que tinha, com toda a lenda que tinha sobre ele, tinha escolhido o meu projeto e eu sabia quem era ele como profissional, como projetista. Se ele tinha escolhido o meu projeto, alguma coisa tinha de bom ali, né? Ele não precisava me agradar. Então, aquilo me chamou a atenção no primeiro momento. Desenvolvemos o projeto, terminamos a disciplina e eu estava de férias, né, as férias do início do ano, ali em janeiro, para iniciar o último ano de faculdade. Até que um dia meu telefone toca, na época não era tão comum, né, como hoje talvez seja, os alunos terem contato do professor para o WhatsApp, para ligação, nem vice-versa. E aí meu telefone toca e era Ronald. Eu fiquei surpresa na hora, não entendi direito, e aí ele disse, vem estagiar comigo. Eu falei, eu? Ele venha. Vem aqui no meu escritório amanhã, que eu estou montando a equipe. Tá bom. Até então eu não tinha estagiado em escritório. Eu sempre foquei na carreira acadêmica e tinha sido bolsista de iniciação científica durante toda a graduação. Então, iniciar o último ano sem ter passado pelo escritório e estava passando, né, enfrentando aquele conflito de será que eu devo tentar um estágio de escritório agora, sair da bolsa, o que é que eu faço? E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu peguei, se não, é um sinal de que eu devo, né, ver esse outro lado, vivenciar esse outro lado, e é uma oportunidade sem igual, estagiar com o Ronald. Fui, entrei para a equipe dele, nós éramos, acho que uns 4 a 5 estagiários e 2 arquitetos na época, revezando entre os turnos, e durante esse ano de 2014 já, a gente desenvolveu um projeto do Centro de Reabilitação de Mutilados para Luanda, na Angola. Foi o ano todo com esse projeto, um projeto bem grande e muito importante. São 2, na verdade. Uma clínica de um hospital de fisioterapia, né, para pessoas PCDs, e um outro hospital geral. E esse foi um projeto bem grande, assim, durou muito tempo. Ele liderou esse projeto e é lá em Angola. O projeto chegou até ele porque uma empresa de Recife ganhou uma licitação, né, que é essa questão do Banco Mundial, para ser tipo a empreiteira do projeto, e aí foram procurar um profissional e chegaram até Painho. E foi aí que ele começou a fazer esse projeto de Angola. Foi assim que ele foi inserido nisso. E aí ele teve liberdade de montar a equipe dele, e aí alguns profissionais que trabalharam na época, Yuri, Lorena, Petrovic e outros mais. Eu cheguei até a ir na primeira reunião, quando ele juntou a equipe inteira, que ele pediu lá para dar aquele... Ele sempre pedia para a gente auxiliar, né? Quando ele foi juntar a equipe para trabalhar, e foi assim, um momento de muito orgulho, ele viajar Eu acho que foi realização pessoal. A gente realização viu, pessoal, acho que foi assim, o máximo dele de realização pessoal foi esse. Eu acho que é porque ele viu projeto. a concretização de todo o conhecimento que ele tinha e que ele divulgava no país todo. Ele pôde botar em prática. Pôde colocar em prática, né? Então foi a concretização da teoria na prática, né? Eu acho que isso foi muito gratificante para ele. Eu acredito que o projeto durou de produção mesmo, né? Cerca de 2 anos. Porque são várias etapas, tem que ter aprovação. E aí, logo no início, Ronald, a gente viu que o processo dele era diferente de outros escritórios, porque ele veio, né, a maior parte da vida profissional dele foi desenvolvida na prancheta, então ele ainda tinha esse apego à prancheta, né, à régua, bem forte, então sempre tinha uma etapa de desenvolvimento à mão para depois passar para o computador. Logo nos primeiros dias ele chegou lá com a papelada dele, que ele tinha ido a Luanda e tinha feito o levantamento do prédio que a gente iria reformar e ampliar. Ele tinha feito todo à mão, conseguiu uns estagiários lá com o pessoal que ajudaram ele na medição, mas o desenho era todo dele.
inclusive o desenho feito sem o escalímetro, porém em escala precisa, porque ele já tinha isso muito bem sedimentado na experiência dele. E aí passamos esse levantamento todo para o computador. Para a gente, era um edifício grande, então para a gente foi um processo um pouco difícil de conseguir captar ali todos os rabiscos, entender como é que eles se conectavam e passar aquilo todo para o AutoCAD. E, em paralelo, fomos começando a desenvolver o projeto. E aí, cheguei um dia de manhã e ele disse, senta aqui. Na prancheta que tinha na sala de produção, a gente tinha uma ilha de computadores e tinha uma prancheta no final da sala. Estava lá uma prancha, ele disse, eu quero que você desenvolva a planta do pavimento de internação. Aí eu olhei e eu disse, eu desenvolver? Aí ele eu quero tantos apartamentos em média, divida, coloque posto de enfermagem, os ambientes de apoio que precisar e me mostre. E aí, pela segunda vez, ele me deu esse sinal de que confiava na minha capacidade. E aí eu fiz, ele aprovou e desenvolvemos o projeto durante todo esse ano de 2014 até o iniciozinho de 2015, quando eu estava ali esperando para colar grau. A equipe foi se dissolvendo no final, né? Nessa época ele já trabalhava um pouco, né? Muito mais por demanda do que manter o escritório sempre em funcionamento, sempre com a equipe a postos. Então, quando a gente encerrou esse projeto, ele desfez a equipe e eu saí do escritório, acho que por volta de fevereiro, março de 2015. Então, fui seguir minha vida, trabalhar com projetos, até então, pegava pequenos projetos, mas de uma forma ou outra sempre estivemos ligados. Então, às vezes ele precisava resgatar algum arquivo no computador, ele me ligava, eu precisava que você viesse aqui para me ajudar com tal coisa. E aí eu ia lá, ajudava, resgatava os arquivos. Ou então, às vezes, ele me ligava só para saber, e aí, Lorena, tá fazendo o quê? Tá trabalhando? Era mais esse contato na amizade. Não, ele chegou aí em Angola, né, para acompanhar o projeto. Ele foi mais de uma vez para Angola, mas de fato eu acho que ele não viu a conclusão. Bom, ele escreveu um segundo livro, Manual Prático de Clínicas e Laboratórios, também leitura básica, né, e obrigatória para os alunos, para os estudantes e para os profissionais na área da saúde. Mesmo com o passar do tempo, são livros que não foram superados, tampouco se escreveram outros livros que tivessem conteúdo melhor, né? E a generosidade, a paciência dele de escrever tamanho assunto, né, assunto de tamanha complexidade, mostra, né, o espírito incrível, né, o espírito de generosidade, de pesquisa, de professor, de cientista que o Ronald Degois tinha. Isso para falar dessa parte da docência. Então, nós nos encontrávamos muitos nos congressos, né? Então, depois dessa aula, nós acabávamos nos encontrando aqui em São Paulo ou em outras cidades, nos congressos que aconteciam da Feira Hospitalar, promovida pela Federação dos Administradores Hospitalares, ou nos congressos da ABDAH, da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, da qual ele fazia parte, e sempre fazia questão de estar nos congressos para saber quais eram as novidades, né, as inovações, o que estava acontecendo no setor de saúde. Mas o mais engraçado é que quando ele estava na plateia, e eu adorava sentar do lado dele, né, então eu sabia que quando ele ia, eu fazia questão de ficar esperando ele sentar para sentar do lado, porque eu sabia que eu ia aprender muita coisa dele falando e dele questionando as pessoas que apresentavam suas palestras. Então, ele questionava, ele era um grande questionador, e é uma pena que hoje nós temos poucos questionadores nesse sentido. Todas as palestras, praticamente, que eu frequento hoje, são palestras que não há questionamento, não é um debate, e sim um evento, né, onde você faz uma certa celebração de um determinado trabalho. Isso não representa absolutamente nada do que
foi Ronald de Góes, do que foi Jarbas Cadel, do que foi Lelé, né? Outro grande arquiteto que foi também grande inspiração do Ronald, eu falo um pouquinho mais sobre a relação desses dois arquitetos, né? Do que é Luiz Carlos Toledo, arquiteto vivo no Rio de Janeiro, está aposentado, mas também muito importante para essa área, né? E o Irineu Breitmann, que também foi outro arquiteto muito importante, são os meus mestres, assim, as minhas maiores inspirações na área da saúde: Carman, o Ronald, o Lelé, o Irineu e o Luiz Carlos Toledo, né? Então, questionamentos técnicos, mas ele era tão observador, teve um dia que foi muito engraçado, que ele já, um arquiteto que já tinha feito trabalhos, por exemplo, internacionais, já fez estudos, projetos para Angola, e aí, uma determinada palestra da feira hospitalar, tinha um grupo, né, um palestrante de um escritório que estava mostrando também estudos para um hospital na África. E mostrou aquelas imagens tridimensionais maravilhosas da época, né, que eram super difíceis de fazer, não eram simples que nem hoje, não tinham tanta interatividade com os programas, custava-se muito caro. E Ronald ficou de olho, olhou com paciência aquela apresentação, terminou a apresentação, ele foi o primeiro a levantar a mão. Com a palavra, ele chegou e falou assim para o arquiteto: muito bom o seu projeto, né? Interessante, bem estruturado, mas eu queria fazer uma crítica aqui. Nas suas imagens não há uma pessoa preta. E você está fazendo um hospital na África. Então, toda a sua representação arquitetônica não inclui o verdadeiro público que esse edifício deveria atender. Ou seja, ele está completamente descontextualizado com a realidade do local, né? Pelo menos imageticamente. Então, era tão pontual que né, esse comentário foi de extrema importância para gerar um outro tipo de debate que sucedeu sobre a construção de hospitais em países, né, subdesenvolvidos. E o Brasil, que é um país hoje considerado em crescimento, já foi um país subdesenvolvido, e nós temos o histórico da dificuldade das construções, e principalmente como importamos modelos europeus como os melhores, quando de fato não eram os melhores modelos para se construir hospitais. Então, Ronald, em seus livros, também explica essa questão desses modelos e como eles foram superados, principalmente com a participação dos arquitetos modernos no Brasil, como Luiz Nunes, em Recife, Jorge Moreira, no Rio Grande do Sul, né, Rino Leve, em São Paulo, esses primeiros arquitetos modernos que vão questionar os modelos europeus e vão propor um outro tipo de hospital muito mais eficiente, muito mais seguro e belo, e com uma integração com o exterior, com a natureza, enfim, retomando conceitos antigos que tinham sido perdidos também entre os hospitais. Então, o Ronald tinha um conhecimento, eu digo que é um conhecimento 360 graus, se a gente pode dizer, né, esse termo. Ele tinha um conhecimento amplo e generalista de um assunto muito específico, que era na saúde. Mas se engana quem pensa que ele era um arquiteto só da área da saúde, que ele só projetava hospitais. Muito pelo contrário. Era um arquiteto extremamente preocupado com as questões urbanas, tanto que o seu doutorado, né, que também foi publicado, e eu tenho esse livro também, eu tenho os 4 livros publicados por ele, se não me engano foram 4 livros, se eu não estiver errado, né? Esses 2 sobre hospitais, um livro sobre planejamento de hotéis. Então, a experiência dele em hospitais também levou ele a pesquisar, né, como funcionava um hotel, como se projetava, se planejava um hotel, né? Isso eu estou falando de processos, de administração, não somente da parte física, de arquitetura, aquela coisa formal, não, de como isso funcionava por dentro. Mas o seu doutorado foi sobre a questão da urbanização e do envelhecimento da população, chegando a uma espécie de conclusão que as cidades não foram projetadas para os idosos. As cidades são projetadas para os jovens, né? Nem para as crianças e nem para os idosos. Que as cidades são pensadas, planejadas e até hoje para os jovens, né? Jovens e adultos.
Então, até para a cidade, para você ter acesso completo à cidade, você tem que ter certa autonomia. Se você não tiver essa autonomia, seja por pouca idade, ou seja por uma idade avançada, você acaba não tendo acesso a essa cidade, né, um acesso total a essa cidade que nós pensamos hoje que isso tinha que mudar a matriz do pensamento urbano, né, do planejamento urbano. Olha como um arquiteto que vai da pequena escala, da microescala, à grande escala dentro de sua obra, né? Que foi muito importante também construída, né, em Natal, quando ele participou, se não me engano, da Secretaria dos Transportes. Ele foi secretário de Transporte e Trânsito de Natal, nos anos 80, né, na década de 80, quando o Garibaldi foi prefeito. E aí ele trouxe alguns projetos também que são muito importantes, assim, que foi quando ele conheceu o Lelé, né, João Filgueiras Lima, que é um arquiteto renomado no Brasil inteiro, que tinha fábrica de escolas, que eram pré-moldados, e aí alguns projetos ele trouxe junto ao Lelé para Natal. E esse Lelé é um arquiteto muito importante, conhecido, por desenvolver um sistema de pré-fabricação leve, que era possível produzir em uma fábrica, transportado e construído em um outro lugar com extrema eficiência e baixo custo, com material nobre, de alta durabilidade. Então, ele ficou encantado com a obra do Lelé e implantou por um certo tempo, uma fábrica de equipamentos urbanos na cidade, né, de Natal. Então, tem poucos registros fotográficos, mas que mostra a produção dos equipamentos, né, que eram projetos do Lelé, que foram cedidos gentilmente para que o Ronald montasse a fábrica e produzisse as formas e produzisse as peças de construção. Porque o Lelé cedia isso para os municípios, caso os municípios tivessem a vontade de produzir essas fábricas e, com muito menos investimento, conseguir fazer saneamento básico, né? E equipamentos urbanos muito importantes para o desenvolvimento das cidades. Então, há pontos de ônibus, sistemas de galerias de água pluvial, né, que foram feitas a partir dos desenhos, dos projetos desse arquiteto, que a gente conhece como Lelé, mas que foi produzido, né, implantado e produzido por um determinado momento em Natal pelo Ronald de Góes, pela iniciativa do Ronald de Góes. E uma pena que essa iniciativa foi descontinuada quando ele não esteve mais à frente do cargo público que ele tinha à época, né? Porque era a utopia de se ter uma construção de alta qualidade, bela, de belos projetos, de alta durabilidade e produzidas a baixo custo em série, que esse é o ideal, né, que embasa toda a questão moderna da arquitetura e do urbanismo moderno da escola Bauhaus, e que nós nunca conseguimos implantar em nenhum lugar do mundo. A UBS de Mirassol foi feito com essa fábrica de escolas, alguns abrigos que também feitos em concreto aqui Isso quando ele era secretário. Ele tinha muito orgulho disso, né? Algumas escolas foram feitas também, junto com o Lelé. E hoje eu acho que a gente tem as escolas, tem a UBS e dos abrigos de ônibus a gente tem ali na Praça Cívica, que foi reformada agora. Eu até fui olhar se tinha mantido, tá lá ainda. Pai tem ele tem muito essa de não ser só arquiteto, ele trabalhou muito também nessa questão do urbanismo, né? Sempre teve essa até preocupação. Porque o mestrado dele foi nessa área, né? Então ele sempre teve essa preocupação com o urbanismo. Então ele participou também da elaboração do plano diretor, o primeiro plano diretor. Então ele tinha muito esse olhar voltado também por essa questão do urbanismo social também. Ele se preocupava bastante. Então ele trouxe também, quando foi secretário, ele trouxe o primeiro ônibus a gás, né? Gás natural, ele tinha muito orgulho disso também. Acabou que não vingou, mas é uma coisa que hoje a gente está voltando, né? Que é sustentável. Curitiba agora está fazendo um teste novamente com isso, e aí vamos ver se volta aqui para Natal também. Me lembro demais de uma coisa que ele dizia, que na época ele foi secretário de transportes, e ele ficava muito revoltado, que as pessoas adoravam palmeira imperial, umas palmeiras que não tinha nada a ver com nossa região. Na época, ele quem plantou aquelas carnaúbas da Avenida Potengi,
né? Porque ele dizia, por que a gente tem a palmeira mais linda que existe é a carnaúba, que a gente tem na nossa região, é um símbolo do nosso estado. A gente está plantando palmeira imperial, não tem nada a ver. E aí, realmente, depois que ele plantou na Avenida Potengi, e aí as pessoas realmente começaram a plantar em outros espaços públicos e começaram realmente a valorizar a carnaúba. Então, acho que no começo da carreira ele se destacava muito por esse papel mais do urbanismo, né? De trabalhar com essas questões relacionadas ao urbanismo. Que acabou também se envolvendo em alguns problemas, porque teve a questão da via costeira, que algumas pessoas queriam construir na parte de Mata Atlântica, das dunas, onde tem lençol freático, que não pode, e alguns arquitetos de Natal aqui foram contra, e aí ele sofreu retaliações também nessa época, né? Entraram no escritório dele, quebraram tudo, enfim, essas coisas. Ele sempre foi muito atuante também na parte social, política, no urbanismo e na arquitetura. Eram tudo. E nesse momento, assim, ele era considerado como polêmico, então existia quem ama e quem odeia, né? Então, assim, ele nunca se eximiu de se posicionar em relação às coisas que ele entendia. Sendo que às vezes a gente tinha que dar uma freada nele, sabe? Porque era demais, porque essa questão polêmica dele também estava na veia. Então, era uma forma que ele no blog ele encontrou uma forma de externar toda a indignação dele em relação a alguns temas, né? Uma forma, acho que política até, de manifestar os pensamentos que muitas vezes ele não tinha acesso pelos meios de comunicações comuns para fazer transmitir esse pensamento dele. Então, eu acho que ele usou esse blog como uma maneira mais, assim, sei lá, como um desabafo, né? Era o instrumento que ele tinha para externar tudo aquilo que incomodava ele. Bom, além da atuação como projetista e da atuação como professor, Ronald também acho que deixou aí uma influência, né? Deixou uma marca na nossa cidade como uma opinião relevante que sempre se fez presente nas discussões. Foi candidato a governador do estado, sempre teve ali envolvido em debates políticos, na discussão sobre o projeto original da Via Costeira, que era algo que ele sempre comentava de ter participado, e também participando da revisão do plano diretor de Natal. Então, acho que a influência dele permeia aí várias decisões importantes para a nossa cidade. E ele deixou um livro, viu, escrito sobre isso. Muitas polêmicas. Eu fiz, esse aqui não vai ser publicado, não. E aí deixou também um livro sobre o Baraunas, né? Porque foi uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que ele foi goleiro do Baraunas na juventude dele lá em Mossoró. E ele escreveu um livro, Coração de Leão, o nome do livro. E ele conta a história do Baraunas. Esse aí eu ainda quero organizar, esse aí eu quero publicar. Tá ali no HD dele. Porque tá salvo. Como eu já falei anteriormente, assim, como as pessoas não gostam de pessoas que se posicionam, principalmente sobre assuntos polêmicos, né? Então, você nunca vai encontrar canais para validar, sustentar aquilo. Então, acho que o blog foi isso. Eu acho que foi a maneira dele poder externar tudo aquilo que ele pensava, que ele se indignava, e, enfim. Ele gostava de escrever, ele gostava de escrever crônicas. E aí, pronto, viajava, ele escrevia tudo, ele tinha diário. Ele queria escrever um livro sobre viagem, não conseguiu também, mas se ele viajava, ele anotava tudo, o que ele viu, que não sei o que, sabia tudo. Sempre foi muito isso, de anotar. Ele até brigava com minha mãe. Falei, você não presta atenção em nada, porque ele prestava atenção no mínimo detalhe. E minha mãe não se lembrava de nada depois que ele perguntava, aquilo ali feito, sei não. Aí ele ficava, você não presta atenção em nada, mas ele não. Se ele sonhou ou viajou, ele fazia. Parece que foi em sonho. Eu me lembro demais, até hoje, quando eu estou projetando escada, uns detalhezinhos, ele fazia assim, Samara, esse degrau não pode terminar aqui, como a gente fazia na universidade, ainda na universidade, mas ele no estágio. Não pode terminar aqui rente com essa parede, porque vai passar uma viga embaixo dessa escada. Como é que essa viga vai... Então, ele explicava na prática, tecnicamente, como ia ser executado, que aquilo ali não dava certo. E aí, são detalhes tão simples, né, que a gente vai aprendendo e ele ia ensinando isso, que é uma coisa que a gente só aprende na prática mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente perde muito estímulo na universidade, muitas vezes, é a gente fazer uma coisa que a chance da gente trabalhar naquilo profissionalmente é muito pequena. Aí a gente não dá tanto valor, mas quando você está vendo que está trabalhando numa coisa, a arquitetura hospitalar, quantos hospitais a gente vai fazer na vida? Mas ele não levou para esse lado, ele levou para
uma clínica, que tinha todo um porte de hospital, mas poderia ser uma clínica. E hoje eu executo 1000 clínicas, né? Hoje eu faço muita clínica. Então, tudo isso para mim, tudo que ele me ensinou, hoje realmente eu coloco em prática. Aí ele dizia muito a gente como estagiário, né? Olhe, ninguém faz um projeto, eu não faço um risco no papel sem antes fechar o contrato e receber pelo menos a primeira parcela. Não existe isso. Aprendam isso. Ele dizia muito isso a gente, então isso eu me lembro até hoje. E me lembro também de outra coisa que ele dizia: não se faz projeto sem pedir a escritura do terreno. Muitas vezes eu já passei aqui de ter prejuízo de fazer um projeto, o terreno não é do cliente, o terreno não corresponde àquela medida que ele deu, então muitas coisas ele dizia muito, peça a escritura, primeira coisa, peça a escritura do terreno, saiba realmente os dados do terreno e se o terreno realmente pertence ao cliente, né, para você entender, e é só assim você começa o projeto. Ele dizia muito isso a gente. Isso só acontece porque ele estava no mercado, ele via o dia a dia e tinha essa experiência e passava isso para a gente. E é tanto que na formatura, nossa formatura, ele foi escolhido para representar, né? Foi um homenageado, o grande homenageado como professor foi Ronald Góes. Então, para ele, para a gente, aquela imagem daquele professor que dava medo foi totalmente por água abaixo, pelo contrário. Todo mundo já era fã dele e a nossa turma realmente tem maravilhosas lembranças dele. Ele era uma pessoa aonde a gente se encontrava, ele dizia muito, que quanta saudade. E aí teve um dia que, do nada, quando eu vejo o Ronald chega aqui no escritório, eu disse: eu não acredito que é você aqui. Ele disse: eu ia passando aqui, entrei para lhe ver. Eu disse: meu Deus, assim, acho que uns 20 anos depois, né? Então, assim, foi uma alegria enorme a gente se encontrar e ele veio aqui. Eu fiquei tão feliz porque realmente a gente criou esse vínculo, né, de aluna e professor, e eu sempre tive um respeito gigante por ele, gigante. Então, assim, eu devo muito do que eu sei, do que eu aprendi, profissionalmente falando, e principalmente e também como pessoa, porque ele era uma pessoa muito correta, muito honesta, muito direito. Eu fui participar de um congresso em Curitiba, que é promovido principalmente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que chama Projetar. É o Seminário Projetar. Todo ano tem, e reúne professores que escrevem principalmente sobre as suas pesquisas e as pesquisas na área de ensino, principalmente na área de ensino. Assim. Então, eu fui participar no meu mestrado, escrevi um artigo, fui aprovado, e eu conheci um bocado de professores da Faculdade Federal do Rio Grande do Norte. E quando eu falei que eu conhecia Ronald de Góes, eu fui abraçado por metade deles. Pô, tu conheceu o Ronald de Góes? Como assim você conheceu o Ronald de Góes? Eu falei assim, não, eu fiz um curso com ele em 2001. Ele era um cara que viajava o Brasil inteiro dando esse curso. Era o único que levava conhecimento de fato, mesmo antes de ter escrito o livro. Depois que ele escreveu o livro, ele foi fazendo menos curso, ficando mais em casa, porque o livro chegava, né, primeiro do que o custo de se deslocar, o professor, de fechar turma, tudo, tal. E depois com a internet, isso aí, presencial, meio que vai acabando, né? Esse tipo de formato de curso livre. Mas enquanto esse tipo era o único tipo e o mais eficiente, ele foi o grande professor. Ele foi o responsável por formar, sei lá, dezenas, milhares de profissionais que queriam mais informações na área da saúde e não tinham nada nas suas cidades, nos seus estados. Quem é de São Paulo tem muita sorte, porque tinha muito escritório aqui que já tinha bastante experiência. Né? Tinha contato, a gente se conversava, os profissionais conversavam, a gente podia visitar os hospitais, tal. Rio de Janeiro, de certa maneira, também, assim, né? Mas no resto, Paraná, Rio Grande do Sul, tinha o Irineu, era o único também, então eles se conheciam, porque o Irineu também era professor, então todos esses grandes profissionais acabaram sendo professores, ou por paixão ou por necessidade, porque não tinha ninguém para ensinar, e tem muito para se fazer no Brasil, é impossível, sei lá, um grupo de 10 profissionais darem conta de qualificar todos os edifícios de saúde que o Brasil tem e precisa ser qualificado, né? A gente precisa aumentar esse número de profissionais exponencialmente.
Então, hoje eu sou professor da pós-graduação muito por causa do Ronald. Né? E isso ele me inspirou em questão de professor, e principalmente como ele organizou o conteúdo que eu tenho até hoje guardado aqui, desde 2001, que é uma pasta, né, é um fichário, que ele falava que era para adicionar mais folhas no futuro, porque a arquitetura dos pais muda muito, então ele não queria fazer um caderno fechado. Era uma coisa que você poderia mudar, tirar folha, colocar folha, anotação, assim, né, de uma... assim, muito engenhoso, né? E a forma como ele conduziu, né, passando de um processo histórico para um processo político, até o processo projetual de fato, e político que eu digo, sobre políticas públicas de saúde, né, eu nunca tinha visto ninguém falar daquele jeito. E ele não estava falando dos projetos dele, ele estava falando dos conceitos mais importantes para se projetar, dos que ele usava, dos que o Lelé usava, dos que o Kahneman usava, e assim por diante. E quando eu vi aquilo, eu falei, essa aula, ainda bem que eu não perdi. Que eu tive a oportunidade de fazer. Teve outras aulas dele aqui em São Paulo, aí eu me encontrava com ele, né, às vezes para conversar, às vezes eu ia lá só para ver o Ronald, para dar um abraço nele, porque eu julgava ele um dos grandes mestres, né? E tem uma coisa que me deixa muito irritado, é que esse aqui, o Centro-Oeste aqui, é muito arrogante, né? Em geral, a população do Centro-Oeste aqui, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essa trinca, juntando Curitiba também, um pouco do Rio Grande do Sul, Santa Catarina menos porque tem poucos profissionais, mas eles se acham geniais. Esquecem dos profissionais de outros estados que também são geniais e têm muito a contribuir. Então, eu sempre indicava o Ronald, e todos os meus alunos leem os livros do Ronald, obrigatoriamente, seja da graduação ou seja da pós-graduação, porque isso é transformador. Né? Isso é transformador. Mas eu tive 3 dias de aula com ele e foi o suficiente para eu ter certeza que tinha conhecido uma das pessoas mais incríveis do país. Assim. E o Kahneman que autorizou, hein? O Kahneman falou, não, vai que esse cara é bom. Porque o Kahneman, ele não deixava... Ele falava assim, esse cara não sabe nada. Esse cara aqui fala muita bobagem. Esse aqui é bom. Então, 2 cursos que eu fiz que ele me permitiu foi o do Ronald Degóis e o do Irineu Breitman. Só esses únicos 2 cursos que ele chegou e falou assim, faz. Né? Que ele deu a benção para fazer, vamos dizer assim, de outros cursos que eu fui falar com ele, ele falou que era tolice, que eu ia perder meu tempo e meu dinheiro. Bom, por fim, não menos importante, né? Queria dizer, né? Acredito que o legado de Ronald Degóis para a arquitetura brasileira vem desse ímpeto dele de transmitir, né? De compartilhar conhecimento de forma generosa e conhecimentos extremamente importantes. Não só focado em uma única experiência, né? ou somente na sua obra, como grande parte dos mestres da arquitetura brasileira o fizeram. Não, ele era um professor completo nesse sentido, e ele viajou o Brasil inteiro, formando dezenas, talvez milhares de profissionais, quando não se tinha acesso às informações, né, sobre planejamento de hospitais, como nós temos hoje na internet, como há uma quantidade generosa de livros publicados. Na época que ele publicou, principalmente os seus 2 primeiros livros, eram publicações únicas, né? Diria publicações raras, e de leitura obrigatória para todos os profissionais, até hoje. O sonho de pai era que alguém fosse arquiteto, né? Ele tentou de todas as formas. Inicialmente, quem chegou mais perto foi meu irmão, que é engenheiro civil. Eu não fiz arquitetura de início, eu dizia a vida inteira que eu ia ser arquiteta, mas aí depois eu gosto muito da parte de humanas também, acabei fazendo ciências sociais primeiro. Mas ele era aquele que ficava, quando eu passei para ciências sociais, ele falou, não quer fazer arquitetura na particular? Eu pago para você. Eu fiz, não. Eu fiz, por quê? Ele fez, porque você vai me fazer sair da UFRN para ficar em arquitetura, deixa eu fazer meu curso. E até minha irmã também, ele tentou que ela fizesse. Ele tentou, mas ali ia ser, assim, ele incentivava muito a gente que fosse para o escritório, né? Então, muitas vezes eu ia para lá para estudar, ajudar ele, né? Por exemplo, fazer ligações, ficar como a secretária dele.
E ele fazia, vem aqui, desenha. Teve uma época que eu fiz Da educação artística. a educação artística e saía com formação em desenho, né? E ele ficou assim, faça a educação artística para ver se você gosta. Porque assim, se eu pegar uma régua e desenhar, ainda sai torto, né? O espanhol desiste, porque comigo não vai dar certo. Eu não tenho essa veia de arquiteta, não, né? E aí acabei fazendo direito, né? Mas trabalhava com ele no escritório, né? Minha sala era junto com ele. E acho que é por essa influência de arquitetura, eu acabei indo muito para a área de direito imobiliário e condominial. Hoje, meu nicho, a minha área de atuação é direito condominial e direito imobiliário. Acho que ele trazia livros para eu ler. Eu lembro um livro de Eli Meirelles que ele dava para ler, que era o direito de construir, né? E acabou isso, de certa forma, influenciou. Não saí muito não fui arquiteto como ele queria, mas eu não tinha essa tendência não para arquitetura, não tinha essa vocação, não. E aí meu irmão se formou em engenharia e assim, eu lembro muito, eu adorava ir para o escritório, né? Quando eu era criança eu adorava, porque assim, para uma criança um parque de diversões, porque o que tinha de hidrocor, lápis de cor, papel, então eu ia muito para desenhar, eu gostava, pegava ele tinha coleção de não sei quantas cores, então assim, eu gostava de desenhar e ia. E eu lembro mais de ele dizer, não toque violão na minha prancheta, porque tem, né, a gente tinha mania, não toque violão na minha prancheta. E aí eu ia muito lá para desenhar. E aí depois de um tempo eu fiz, não, mas eu quero ir para humanas. Só que aí depois que eu fui chegar na arquitetura. Tanto que eu não tenho vocação, que eu lembro de uma passagem que meu irmão fez um desenho bem interessante, que era ele fez uns quadrados, fez um desenho bem interessante, e eu desenhei uma árvore, bem feinha, sabe? Aí o desenho do meu irmão era pregado na porta, lá como exemplo de desenho, que ele achou interessante, né? O meu não, era aquele desenho totalmente bem infantil mesmo, né? Então, isso mostra que eu não tinha menor vocação para arquitetura. Mas ele levava a gente também, viu, para fazer levantamento com ele, segurar trena. Fiz muito isso. Vamos ali medir um terreno comigo? Segurei muita trena quando era criança, assim. Medi muita coisa. Eu achava que meu pai ele era respeitado, ele tinha um nome consolidado aqui no mercado. Eu acho que a noção maior mesmo veio para mim, né, no caso, quando ele morreu. Pelas inúmeras homenagens que ele recebeu, assim, depoimentos. Essa proporção, ela foi a nível nacional, né? E a gente se emocionou muito na época, porque foram muitas homenagens. Muitas mensagens também, assim, de gente que a gente nem conhecia. Exatamente. Ter professores que foram alunos do seu pai, né? E professores que se emocionam porque foram professores da filha de Ronald, né? Meu orientador foi um deles, e ele se emocionava. Tanto que quando meu orientador foi dar aula a primeira vez à minha turma, eu não estava, porque pai estava se operando no dia, né? Que foi no ano que ele faleceu, e aí ele ia dar aula de hotéis. E aí ele falou, esse livro tem que ter, que era o livro de Painho. Aí disseram, a filha dele é dessa turma. Ele, cadê ela? Que eu quero conhecer, porque eu sou fã dele. Aí, no final, a gente estabeleceu uma excelente relação de amizade e acabou que ele foi meu orientador. E eu tenho amigos de vida mesmo, dois grandes amigos meus que foram alunos de Painho, a Aline. E a Aline, assim, eu brinco com ela que eu digo que eu conheci ela antes de conhecê-la, porque antes de eu ser amiga dela, ela já era aluna de Painho. E Painho dizia, tem uma moça que ela pediu para chegar um pouco mais tarde na aula, porque ela é bancária, né? E aí ela não consegue chegar no meu horário, porque ela tem um horário para sair do banco. E eu disse a ela que não tinha problema nenhum, que ela podia chegar, porque eu admiro muito quem consegue trabalhar e estudar. É uma coisa que eu admiro bastante. E aí ela já do outro lado, né? Aí depois eu conheci, somos grandes amigas, e ela foi minha professora. E aí ela dizia para mim, eu sou muito grata ao seu pai, porque ele foi um dos que me deu muita força de continuar trabalhando e estudando, que eu não desistisse. Então, assim, eu tinha esses dois lados, né? O Ronald pai era aquele pai que era exigente, como ele também era com os alunos dele, né? Mas, assim, eram muitas responsabilidades que ele tinha, 3 filhos para formar, e ele sempre se reinventando para dar conta, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tinha um lado muito, como é que eu posso dizer, doce também, né? Que uma das melhores lembranças que eu tenho de infância é de Painho levar a gente para fazer, tipo, tudo cultural era com ele adorava levar a gente para cinema, teatro, escutar música, circo, praia. Né? Ele assistia muito filme dos Trapalhões, né? Xuxa.
Eu digo que pai teve mais de uma versão de pai, né? Assim, Jéssica já pegou a versão de pai mais light, né? Eu, como filha mais velha, assim, eu sou do meio, mas eu sou a filha mulher mais velha, né? E aí ele era bem rígido, entendeu? Assim, era ciumento, namoro era tudo muito, tem que ser muita rigidez, só podia namorar de calça jeans. Ela namorou de calça jeans, eu namorei de short. Mas comigo, assim, eu fui quebrando as barreiras para ela, né? Mas, assim, ele era... Mas eu digo assim, pai não tinha aquela casca, assim, ele sempre foi uma pessoa polêmica, né? Mas, porque também tinha as posições dele firme e as pessoas não gostam das pessoas que se posicionam, né? E pai ele nunca deixou de se posicionar naquilo que ele acreditava. Então, isso, às vezes, gerava uma certa antipatia. Mas ele, como pai, a gente conseguia ver a outra versão dele, né? Então, o pai sempre foi um cara muito justo, sempre gostou de ajudar as pessoas, ele era muito caridoso, assim, ele tinha muita... todo mundo podia contar com ele, entendeu? Quando uma pessoa precisava de ajuda. É tanto que, assim, até as pessoas da família sempre recorriam a ele para que ele pudesse dar o conselho, para ele poder... Até conselho mesmo. Ajudar. Então, ele tinha esse lado bem humano também. Se emocionava com a abertura de Olimpíada, quando você vê ele tava chorando. Com música, quando você vê ele tava chorando. Ele tinha casca grossa, mas por dentro ele era bem... E assim, eu acho que essa rigidez dele era pelo fato da responsabilidade de ter que criar e formar 3 filhos, né? E de tudo que ele passou também, tudo né? Que ele passou, de sair de casa muito cedo, de se formar sozinho, porque em um determinado momento meu avô faliu e então meu pai teve que se sustentar sozinho para poder alcançar o sonho dele, né? De se formar, se sustentar, tudo, né? Manter a moradia dele lá em Recife, longe da família. Então, assim, foram muitas histórias até ele chegar onde ele chegou. Então, isso acaba que vai endurecendo um pouco as pessoas, né? Eu, em 2016, fiz a seleção do mestrado, voltei, né, a focar na minha carreira acadêmica. E no dia que eu recebi o resultado da seleção, no final de 2016, acho que novembro, dezembro, ele me ligou por coincidência, não foi para dar... Ele não sabia que eu tinha feito. E aí ele perguntou, você não quer trabalhar com o meu filho? O filho dele era diretor de uma empresa de engenharia que trabalhava principalmente com obras de estradas, mas que na época tinha pego uma licitação das centrais do cidadão em todo o Rio Grande do Norte. E aí ele perguntou, você não quer trabalhar com ele? Ele está precisando de arquiteto. E aí trabalhei lá, acertei que eu trabalharia com ele, né? De dezembro de 2016 até o início de março de 2017, que era quando começavam, de fato, as minhas aulas. E aí, depois disso, a minha relação se tornou muito mais de amizade. Com essas ligações pontuais, não era uma amizade íntima de frequentar a casa dele, mas eu conhecia Dona Teresa, a esposa dele, eu conhecia Raíssa, conhecia Jéssica e Marlos, que eram os filhos dele, e eu sabia também um pouco da relação dele com os netos, né? Na época eram todos pequenininhos, e eu conheci o Ronald, avô coruja, que fazia tudo por aqueles netos. Me lembrava muito o meu avô. Então, para mim foi muito especial ter tido essa aproximação com o Ronald, além do profissional. Hoje mesmo, 4 anos depois da partida dele, ainda mantenho essa relação de amizade com a família. Não nos vemos sempre, não nos falamos sempre, mas tem um lugar muito especial no meu coração. E mantivemos essa amizade ali 2017, 2018, nesse contato pontual, até que em 2019, quando ele já estava hospitalizado, para fazer uma cirurgia importante e tudo mais, eu mantinha contato com a família sempre, principalmente através da filha dele, para saber como ele estava, se estavam precisando de alguma coisa, né, na medida do possível, do que eu pudesse ajudar. E ainda fui visitá-lo no hospital. Antes dessa cirurgia, ele ainda conversando,
Foi o último contato que eu tive com ele, e com muito carinho. A terceira versão. Terceira versão. Ronald e avô. Era totalmente babão. Na realidade, Painho, quando Painho, depois que ele acho que formou os filhos, ele tirou, acho que ele fez a responsabilidade das costas, então ele ficou bem mais tranquilo, né? E aí isso coincidiu com a chegada dos netos. Aquela versão de pai que a gente tem a lembrança, né, de levar para passear, sempre foi de Painho, né? E ele começou a replicar isso com os netos, né? Mas aí acho que também a idade vai chegando, ele vai cansando, ele não deu tanta continuidade não, mas ele fazia muita questão assim de visitar os netos de sábado, de estar com os netos sempre que podia, né? E aí era o coração mole. Então era aquele momento que ele dizia, não, eu prefiro ser avô do que ser pai, porque o avô ele não tem responsabilidade, não. Só a parte boa. Só a parte boa. Acho que a principal característica dele, tanto pessoal quanto profissional, é uma só. Acho que resiliência, né? Tem algumas, comprometimento. Pai era muito íntegro também. E era uma pessoa que era muito... gostava muito de ajudar os outros. E isso não era só do lado humano dele, mas do lado profissional também, né? Ele ajudou muitas pessoas, ajudou muitos alunos, que ele não pôde orientar, mas que ele dava uma orientação, assim. Na época da STTU, ele ajudou muita gente também. Muita gente. Naquela época, o pessoal entrava pela janela, como eles mesmos diziam, né? Que não era concurso. Então, muita gente da STTU, que já até se aposentando, foi ele que contratou, deixou contratado. E aí até teve um episódio, ele estava doente, de uma pessoa, de uma funcionária da STTU, que queria visitá-lo. Ele já bem mal mesmo, não estava mais nem consciente. E ela queria, porque queria agradecer que a aposentadoria dela tinha saído. E ela queria agradecer a ele. Mostrar que tinha sido por ele, né? Então acho que esse lado humano dele, ele refletiu tanto, assim, que se você perguntar assim, é uma característica de Painho que, como arquiteto e como homem, né? Eu acho que a característica que mais se confunde, que pode ser referente a essa parte humana dele. Essa questão de querer ajudar. E aí, ele ajudava os alunos, ele ajudava as pessoas que trabalhavam com ele, né? E, ao mesmo tempo, ajudava a família. Né? Então, ele tinha muito essa questão da humanidade. E queria ajudar o mundo também um pouquinho, né? E o senso de justiça também. Né? Ele tem muito essa questão do senso de justiça, que muitas vezes não foi bem interpretada. Né? Muitas vezes não foi bem interpretada. Mas eu acho que a característica principal que reúne é esse. Que reúne o Ronald arquiteto e Ronald pessoa, é a questão da humanidade. E a integridade dele também. Ele é muito íntegro, meu pai. Em relação a mim, né, se existe um legado que ele deixou comigo, eu acho que foi do homem, né? O homem, a posição que nós, né, seres humanos, temos que tomar perante as nossas posições, aos lugares onde nós estamos, qual a influência que nós temos na sociedade e como que nós devemos, a responsabilidade que nós temos que ter para exercer essa influência da maneira correta. Então, ele foi um ser extremamente generoso, democrático, né? Esclarecido. Então, esclarecido que eu digo no sentido de letrado, que sabia da história de seu país, que conhecia a geografia de seu país, que conhecia as dificuldades e as diferenças sociais gigantes de um Brasil enorme, continental, certo? E se posicionava da maneira correta, dizendo que nós tínhamos que diminuir todas essas desigualdades, que sem, né, sem harmonizarmos esses problemas sociais, né, essas grandes diferenças, o Brasil jamais conseguiria atingir o seu potencial máximo, e que é um potencial enorme. E também era uma pessoa que sabia do potencial do país que nasceu e que viveu e que lutou, né? E que lutou, principalmente sendo perseguido, né, durante a repressão militar. E não desistiu de trilhar o seu caminho sobre esses princípios. Então, esse é o legado mais importante que fica para mim, porque isso é de uma importância sem tamanho, né? E que nós deveríamos ter muito outros Ronalds iguais aqui no Brasil, muitos e muitos. E certamente assim foi uma perda enorme para a arquitetura brasileira, né? E uma perda maior para quem conheceu
e quem conviveu e aprendeu com esse profissional que acho que não tem mais, acho que não cabe mais palavras aqui, porque não tem palavras que significam ele de fato. Eu não as conheço, né? Deixo aqui o brilhante, generoso, né? E querido amigo Ronald de Góes. E o legado de Ronald de Góes, para mim, eu acho que é profissionalismo, seriedade, honestidade, comprometimento, lealdade e admiração. Ele realmente me passava aquela pessoa que eu tinha como admiração mesmo, de profissional a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Eu acho que ele tinha uma paixão, um amor pelo que ele fazia, que está nas obras dele, né? Eu não consigo dizer algo técnico, algo conceitual, assim, que descreva o que ele deixou, né? Mas acho que estudar, né, observar, vivenciar os espaços que ele projetou, talvez permitam a gente captar um pouco do que foi o legado dele, né, captar essa questão da funcionalidade que eu relatei como característica dos projetos dele, e algumas coisas eu acho que ficaram registradas, algumas impressões, o modo de pensar, registrados nos livros que ele deixou sobre edifícios hospitalares, clínicas e hotéis. Né? Hoje eu, como professora, atualmente, utilizo, né, continuo associada a ele, utilizando hoje ele como referência para as disciplinas que eu ministro. Então, acho que a gente consegue captar um pouco do raciocínio dele através desses livros. E, pessoalmente, Ronald foi extremamente importante para mim, para me fazer confiar na minha capacidade enquanto projetista. Acho que sem ele eu talvez ainda estivesse um pouco tentando me encontrar nesse universo. Hoje já não faço mais tantos projetos, né? Já estou migrando para fora dessa área, me dedicando realmente à carreira acadêmica que eu sempre almejei, mas como professora de uma cadeira de projeto, preciso dessa confiança para passar para os meus alunos e também talvez representar o que ele representou para mim nesse apoio, de dizer, você consegue. Porque quando eu decidi mudar de área, eu sou socióloga, né, minha primeira formação, e eu decidi, meu filho já tinha nascido, eu estava com um bebezinho de 7 meses, eu decidi que eu queria fazer design de interiores. E ele me incentivou, eu fiz, e quando eu me formei, no dia da minha colação de grau de design de interiores, ele virou para mim e fez, é isso que você quer? Gostou do seu curso? Aí eu falei, gostei. É isso que você quer fazer da sua vida? Aí eu fiz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ele fez, segunda-feira você vai na universidade, se matricula no curso de arquitetura, que eu vou pagar para você. E aí ele deixou, acho que foi um dos grandes legados, porque foram vários, mas eu acho que foi um momento muito delicado da minha vida que eu estava passando, uma questão pessoal, e assim ele me permitiu recomeçar. E não chegou a me ver formada, ele faleceu 1 ano antes. Mas quando eu me despedi dele, eu disse que ele não se preocupasse, que eu ia me formar, que eu ia ser arquiteta. O grande legado que o pai me deixou, acho que é difícil até, assim, enumerar, assim, dizer um legado. Eu acho que minha formação, né? O pai investiu muito na nossa formação como pessoa e como, não sou arquiteta, mas como minha formação profissional, né? Eu acho que essa questão minha de me posicionar, eu acho que eu puxei muito a ele, assim, querer sempre me posicionar, o senso de justiça,
Eu não sou arquiteto, mas sou advogado, mas assim, tem muito essa questão do senso de justiça. Então, eu acho que o maior legado que ele poderia me dar é a minha formação, minha ética, o que eu sou hoje. Eu devo muito a meus pais. O maior legado é isso. É porque os valores que eles, os princípios que eles passaram para nós, tanto meu pai quanto minha mãe. A gente cresceu muito com isso, assim, de que nunca ia faltar educação para a gente, né? Pai era daqueles que nunca negava um livro para você, né? Às vezes podia até estar um pouco apertado, tudo, mas se você pedisse um livro para ele, ele dava, né? Podia negar outras coisas, futilidades, alguma coisa assim. Agora, livro, educação, melhores escolas, melhores cursos, isso nunca faltou. Ele sempre priorizou isso. Quero aprender francês, você vai fazer francês. Sempre foi assim, sempre priorizou nossa formação. E até quando ele morreu, quando eu fiz a homenagem para ele, eu sempre assim, eu agradeço até os carões, né? Porque são esses que fazem a gente crescer e se tornar pessoas de bem íntegras, né? Então, essa rigidez dele, né, também, eu entendo, hoje eu sou mãe, então hoje eu entendo que é mais uma preocupação, né, de formar aquele ser humano. Eu acho que isso eles fizeram muito bem. Então, para mim, o maior legado é esse. Eu devo a eles todos os meus princípios e valores que eu tenho hoje. Então, além disso, né, de ser um brilhante professor, um pesquisador extremamente atento e competente, o Ronald de Góes ainda tinha um espírito iluminado, né, de extrema generosidade e coletivo, né? Coletivo. Ele queria muito o melhor para o seu povo. Sempre foi assim em todas as nossas conversas de congresso, né? O que me fazia ter uma admiração, que me fez ter uma admiração por ele, incrível, a ponto de escrever, junto com a filha dele, recentemente um artigo para a revista dessa Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, da revista da ABDH, um artigo sobre a trajetória dele, né, um resumo sobre a trajetória profissional dele, e nós fazermos lá no Instituto um calendário em homenagem a ele nesse ano de 2023. Esse é o calendário que o IPH, o Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Kahneman, fez em homenagem a ele esse ano, né? Então, o calendário, né, que tem uma introdução que fala sobre a importância do Ronald de Góes para a comunidade, para a arquitetura, né, principalmente para a arquitetura de hospitais, e a cada mês que passa, existe uma imagem relacionada a ele. Então, ele aqui em sala de aula, né? Aqui são projetos, desenhos do Ronald de Góes originais, que nós tivemos acesso junto com a família, projetos de escola, né? Então, ele sempre foi alguém preocupado com o projeto de equipamentos urbanos, não era um arquiteto ligado muito ao projeto particular, né? A casa unifamiliar, a essa questão privada, né? E projetos que ele desenvolveu, né? Esse projeto belíssimo, por exemplo, de um edifício multiuso, cujo era consultórios e no térreo, né? Comércio, assim, com uma arquitetura, com um partido formal muito forte e colorido, né? Para um país que se costuma fazer uma arquitetura com pouca cor. Então, isso eu acho muito importante de mantermos e apresentarmos para as novas gerações, que não são só aqueles 5, 6 grandes mestres que nós temos, e nem os arquitetos mais conhecidos da contemporaneidade, sejam nacionais ou internacionais. Que nós temos uma riqueza arquitetônica tremenda aqui no Brasil e que muitos de nós desconhecemos. Essa é uma responsabilidade muito grande nossa de manter esse legado